Olá pessoal, quem está falando aqui é o Genilson Pereira Santana, professor Genilson, para vocês. Me lançaram um desafio para fazer uma série de aulas, pequenas aulas sobre o equilíbrio químico. Então, hoje, a aula de hoje é a água e escala de pH. Então, por que a água e escala de pH? Então, se nós pegarmos aqui, olha, a água, opa, a água é uma substância que tem a capacidade de dissociar ela mesma, ou seja, nós temos aqui ó, H3O+, mais OH-, né? Então, isso aqui, pessoal, é interessante que a cada 6 bilhões, cerca de 6 bilhões de moléculas, a água faz isso aqui, que nós podemos apresentar dessa forma assim, ó, H2O, né? Meia seta de ida, meia seta de volta, nós temos aqui H mais OH-, né? Observem aqui, olha, que nós temos, eu coloquei meia seta de ida, meia seta de volta, tanto aqui quanto aqui, olha. Essa meia seta de ida, meia seta de volta, significa que nós temos um estado de equilíbrio. Isso que é importantíssimo, ou seja, nós temos um estado de equilíbrio, não é? E quando a gente fala em equilíbrio, isso aqui, olha, é igual a uma constante, que no caso da água especificamente, olha, é igual ao Kw, tá? Ou seja, olha bem, o Kw aqui, teoricamente, vamos colocar dessa forma, nós teremos aqui a concentração dos produtos, tá? Dividido pela concentração do reagente. Nesse caso aqui, a gente coloca assim, eu coloquei Kw aqui, mas poderia ser, é um K na verdade. Como, olha bem, são cerca de 6 bilhões de moléculas, apenas uma. Então, a concentração da água, ela é basicamente constante aqui, ó, ela é em torno de 55 mol por litro, tá? O que significa isso? Significa que eu posso colocar um Kw igual H mais e vezes OH-, ou seja, eu posso passar isso aqui, ó, multiplicando. Quando a gente fala em constante, aí que vem um fato interessante. Alguns fatores interferem. Por exemplo, um deles é, no caso da água, a temperatura. O que significa isso? Se nós elevarmos a temperatura, nós temos um efeito direto aqui no cadáver. Se nós abaixarmos a temperatura, nós temos esse efeito também no cadáver. Mas, especificamente, no caso da água, o nosso cadáver aqui, olha, ele vale 10 a menos 14, né? Ou seja, H mais, OH menos, né? O que você deve estar perguntando? Mas para qual temperatura? Para 25 graus Celsius. Olha bem, 10 a menos 14, tá? 10 a menos 14. Então 10 a menos 14 é igual a concentração de H mais e OH menos. Quero chamar a atenção de vocês, olha bem, para esse fato aqui, ó, que o OH- não existe sem o H+, e o H+ não existe sem o OH- no caso da água. Isso é extremamente importante. Ou seja, quando nós sabemos a concentração do H+, está inserida a concentração de OH-, tá ok? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa definição aqui, ó, pH é igual a menos log de H+. A outra definição é que o pOH é igual a menos log de OH-. E finalmente, olha, o pKw aqui, ó, é igual a menos log de Kw, que no caso de 25 graus ele é igual a 14, porque você tira log de 10 a menos 14, ok? Bom, então eu posso modificar essa equação aqui. Como? Posso fazer assim, ó, 10 a menos 14 é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Se eu tirar o menos log de 10 a menos 14 aqui, tirar o menos log de concentração de H+, mais vezes a concentração de OH-, o que eu tenho? No caso especificamente aqui eu tenho 14. E nesse caso aqui, então, nesse caso, vamos para a próxima transparência aqui, próximo slide, desculpa. Então nós separamos em qual situação? De 14
igual a menos log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-, né? Bom, aí tem uma propriedade log muito importante, qual que é? Que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, se eu usando essa propriedade aqui, ó, o que nós vamos ter? 14, vou colocar um menos aqui, abrir parênteses, nós temos o seguinte, ó, log da concentração de H+, mais log da concentração de OH-, né? Bom, aí vamos usar outra característica, menos com mais, né? Porque aqui tem mais é menos. Menos log da concentração de H+. E aqui, menos log da concentração de OH-. Né? Menos log da concentração de H+ é o pH. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui pH, né? Menos log da concentração de OH- é o pH. Então, mais pOH. Essa relação aqui, pessoal, é uma relação extremamente importante, porque a partir daqui nós podemos construir. Se vocês observarem que nós podemos construir a escala de pH. Se vocês observarem que nós temos 14 igual a pH mais pH, ou seja, nós sempre termina em 14. Então agora você entendeu por que o pH vai de 0 até 14, né? Por que vai de 0 a 14? Por causa do pKw a 25 graus. Por isso que vai até 14. Ok? Bom, aí olha bem, se ele vai até 14, vamos colocar o seguinte. Então, olha, nós temos aqui pH e pOH. Se o pH é 0, o pOH é 14. Se o pH é 1, o pOH é 13. E assim vai. Se o pH é 7, o pOH é 7. E se nós continuarmos, isso aqui é 14, aqui é 0. Não é? Isso aqui é 13, aqui é 1. Não é? Então, aqui tem uma coisa interessante. Olha. Alguém sempre pergunta, mano, poderia ser pOH? Sim, poderia ser pOH. Mas por que escolheu o pH? Porque o pH é na ordem crescente. Ou seja, nós temos o pH na ordem crescente e ele tem uma relação direta também com o pOH. Tá? Bom, aí o que ocorre aqui? Ó? O pH, só repetindo, vai de 0 até 14. Né? E se vocês perceberem que é o pH 7, né? Ou seja, que 7, os dois pH são iguais. Ó. Então, a partir desse momento aqui, ó, nós temos a seguinte coisa. Ó. O que nós temos? Olha, que o pH 7, a gente chama ele de neutro. Já o pH abaixo de 7, nós chamamos ele de ácido. Já o pH acima de 7, nós chamamos ele de básico. Não é? Bom, quais são as consequências disso? Por que o pH é ácido? Porque a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Por que o pH é básico? Porque a concentração de H+ é menor do que a concentração de OH-. Por que o pH é neutro? Porque a concentração de H+ é igual a de pOH. Tá? Bom, então nesse desafio, o que a gente entendeu aqui? Né? Que a escala de pH, ela vem de onde, pessoal? Ela vem da água. Da água. A temperatura de 25 graus Celsius, temperatura do ambiente, temperatura ambiente. Ok? Então, na próxima a gente vai trabalhar com o cálculo do valor de pH. Muito obrigado.